Educação Estadual, da Diretoria de Ensino de Santos, desde já e mais uma vez agradecendo as oportunidades dadas pela Secretaria através de João Bosco, através de nosso dirigente, e também através de Vera Balbino, que é a nossa supervisora, e a todos os professores, professoras, alunos, alunas, coordenadores, PCNTs, e todo mundo que está convidado a participar desse momento. A Escola Preta se presta a ser um ponto de reflexão, um momento de conversa, de reflexão, para que a gente possa falar um pouco sobre assuntos relativos à Lei 10.639, de 2003, que trata da participação negra na história brasileira. E a gente hoje vai falar sobre um assunto um pouco diferente, um pouco que muita gente acha que é complexo, mas certamente é um assunto importante para que a gente possa atuar, que se trata de economia. Economia. E, para isso, a gente convidou uma pessoa que vai contar um pouco da história dela, porque eu sei um pouco da história dela, mas antes vamos ter uma pequena apresentação, né, Fernando? Fernando é do mercado de capitais americano, ele está falando a partir de Miami, e é um grande parceiro da Produção Preta, posso chamar de sócio nosso, né? Que vocês já viram no primeiro momento, mas certamente verão em algumas outras oportunidades aqui. Sintam-se à vontade para depois da apresentação fazer os questionamentos. A gente já está vendo aqui Cida Barbosa, que está falando lá do Ari de Oliveira Garcia. Nós estamos vendo aqui Pietro, que está falando, Pietro que já é nosso, já é um aluno, já é nosso participante ativo. E a gente tem outras pessoas, a professora Sandra, o Alex, o Fábio, e vamos passar um pouquinho a palavra para o Fernando, para ele dar suas considerações iniciais. Fernando, fica à vontade. Boa noite a todos, o meu agradecimento pela presença de vocês, aqueles que estão vendo ao vivo e também aos que depois vão ver essa bela apresentação que vamos tentar fazer para vocês, com vocês, e sigamos em frente. Hoje o assunto, como o Renato disse, economia. Certo, então vamos já partir para ela, né? Espera aí um pouquinho, vamos botar aqui a nossa apresentação. A partir de agora, vocês ficam com o Fernando. Vamos lá. Bom, aí, praticamente impossível, fica tranquilo, praticamente impossível a gente não falar de economia sem começar dos seus fundamentos, que é dinheiro. Então, vamos iniciar uma apresentação mostrando para vocês um pouquinho das palavras-chave do mundo do dinheiro e tentar mudar a mentalidade em relação a isso. Vamos lá, nessa iniciação econômica. Vamos tentar tirar todos os mitos possíveis do mercado financeiro e da economia, e assim, vamos estar começando aí um clima positivo. Vamos em frente. É nesse clima, e depois a gente explica o porquê desse clima. Mas nesse momento, é importante entender que ser de elite, buscar essa moeda, buscar o caminho, encontrar com fé, faz parte, com certeza. Mas também você tem que entender o código, saber como que é jogado o jogo. Vamos lá, falando de dinheiro. Dinheiro é um fenômeno de mercado, não é uma coisa que existe realmente. Quando existiu o mercado, significa que você ia até um ponto para poder efetuar uma troca. E essa troca acontecia de várias formas. E ele surgiu para evitar alguns problemas. O dinheiro, para existir, ele tem que ser um bem escasso, tem que ser alguma coisa que tem pouco e que todos queiram. Essa é uma das principais situações criadas para o dinheiro existir. Ele é um símbolo, ou seja, não é uma coisa efetiva que você tem em mãos. Não, ele é um meio entre essas duas coisas. Logo, ele é um símbolo de uma abstração.
As características principais do dinheiro estão muito ligadas ao que ele tem que ser algo para operar o negócio, ou seja, tem que existir um meio de ponto A, de uma pessoa A para uma pessoa B e vice-versa. Elas têm que fazer negociações com esse dinheiro. Ele tem que ser algo que você consiga efetuar acúmulo, você possa guardar para ter reservas dele, no sentido de que, se você não tiver o suficiente no momento que você quer fazer aquela troca, você consegue guardar, acumular, até o ponto de fazer essa troca. Não pode ser algo perecível. Já pensou? Você guarda algo durante um bom tempo e isso estraga com o tempo? Não pode. Tem que ser não perecível. Ele tem que ter um valor estável. Apesar de toda a briga, toda a dificuldade que existe entre todos os câmbios, ele tem que ter um valor estável dentro de um período de tempo. Não adianta você começar a guardar algo agora para acumular e aí depois esse valor ter variado demais. Então, ele, para ter uma validade, ele tem que ter um valor estável. Ele tem que ser algo que não seja tão simples de falsificar. Já pensou? Cada um de nós ter uma impressora em casa e simplesmente imprimir o dinheiro? Ele já ia deixar de ser algo que tenha o valor estável, ele já seria algo que não seria escasso, seria muito. Então, ele tem que ser difícil de ser falsificado. Tem que ser repartível, ou seja, ele tem que ter um valor que seja frações. Você tem que conseguir ter 1 centavo daquilo, a menor parte, ou mesmo a maior parte possível daquilo. Por exemplo, hoje, os R$200. Né? Cada uma dessas divisões de centavos, de unidade, de 5, de 20, de 50 e assim por diante, tem que existir para caracterizar um dinheiro. Ele tem que ser algo repartível. Ele tem que ser algo transportável, você tem que conseguir pegar esse dinheiro e levar de um lado para o outro, colocar num bolso, colocar numa sacola, colocar em algo que você consiga transportar de onde você está até o mercado e vice-versa. Ele tem que ser padronizável, o tamanho dele, a espessura, a largura, o peso, tudo isso tem que estar dentro de um padrão. Ele não pode variar de um dia para a noite, ele não pode variar de um lugar A para um lugar B e ser o mesmo dinheiro. Então ele tem que ter um padrão, algo que caracterize ele nessas dimensões. Tem que ser reproduzível. Mas quando eu disse reproduzível, não é naquela impressora fictícia que a gente falou em casa, não. É quem está gerando o dinheiro tem que ter condições de reproduzir, de fazer esse dinheiro novamente. Ele tem que fazer igualmente aquilo que ele criou, digamos, há 1 ano atrás, ele tem que ser criado novamente naquele mesmo padrão para ser reproduzível e reconhecível. Vamos falar um pouquinho da história do dinheiro, como ele surgiu e como que isso tudo aconteceu. Bom, inicialmente existiu o escambo. O escambo era basicamente uma forma de troca, uma troca direta. As pessoas iam até o mercado, levavam os seus excedentes, que eram, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, o cidadão plantava cenouras e ele tinha um excedente, ele tinha já consumido e vendido as cenouras que ele queria, mas sobravam cenouras que não eram nem consumidas, nem vendidas. Então ele tinha que ir até o mercado com essas cenouras e fazer a troca por algo que ele queria. Por exemplo, maçãs. Esse era o princípio do escambo, uma troca direta de um bem. Então ele trocava todos esses excedentes de uma forma direta. Ele tinha que procurar quem queria isso. Ou seja, um estado natural é, como eu disse, uma cenoura, uma laranja, o gado, algo que fosse o peixe, coisas que são tangíveis no seu estado natural. E o principal disso é o desejo. Eu tenho que estar desejando algo diferente. E para criar o dinheiro, eu tinha que desejar o dinheiro também. Uma das primeiras variações depois do escambo é a moeda mercadoria. Basicamente, foram procurados outros itens, por exemplo, os temperos, né, as especiarias. Depois disso, foram buscadas outras formas que tivessem vantagem sobre esses temperos. A principal vantagem era a questão de saber fazer a medida disso, ter uma medida padronizada e conseguir ser algo que fosse raro. A raridade era importante. Lembra? O dinheiro é algo que é escasso. Não pode ser algo que existe para todos os lugares. O grande risco dessas mercadorias era que elas poderiam, sim, estragar. Ela é perecível. Né? Lembra lá? O dinheiro não pode ser algo perecível. E esse era o maior risco. Buscando isso, pensou-se, opa, qual é a outra coisa que existe que a gente pode fazer como mercadoria? E não é perecível? Os metais. Então surgiram
aí a busca dos metais para serem essa forma de troca no lugar das especiarias. Pecúnia e pecúlio. A palavra pecus vem do gado, ou seja, a pecúnia nada mais era do que o gado. O pecúlio era o rebanho de gados, então é um coletivo dos dois. E engraçado que, mesmo sendo naquela época, o gado era transportado para o mercado, e aí você tem hoje chamada cabeça de gado, né? Ainda existe esse conceito da cabeça de gado, mas nos países do Oriente Médio, até hoje, o camelo ele é uma mercadoria que é um dinheiro, não é uma mercadoria moeda. Vamos em frente. Então, nesse conceito de você ter a cabeça de gado e ser algo mental, algo criado de forma abstrata, surgiu o conceito de capital, algo que está em sua cabeça. Apesar de alguns países, na sua idade medieval, ter utilizado literalmente cabeças, né, como sendo o mercado, por exemplo, o Japão, como sendo, por exemplo, alguns países em que faziam o encolhimento de cabeças, aquilo era dinheiro. Mas não é nesse sentido que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer no sentido da abstração na mente. Era possível ser feita a aferição de peso dessas também material que fosse utilizado, e ele também tinha que ser algo divisível. Não adiantava você chegar com um bloco gigantesco de um determinado bem se você não conseguia fazer a divisão dele. Metais você consegue cortar ele em pedaços. Outra coisa muito legal que você conseguiria quebrar em pedaços na época era o sal. E qual a importância do sal? Os soldados romanos, quando estavam viajando, eles tinham que ir para lugares distantes. E uma das principais formas de se guardar a comida e preservar era o sal. Daí surgiu o termo salário. Salário nada mais é do que a variação deste sal, que era conseguido nas áreas mais marítimas, né? Até hoje existe a extração de sal marítimo, e ele era colocado em embornais e utilizado para preservar a comida durante as campanhas de guerra que os exércitos romanos efetuavam. O cauri, ele é uma pequena ostra, uma shell, uma concha, que é encontrada em algumas regiões marítimas. Ela tinha uma validade como dinheiro, porque na costa oeste marítima da África, e aí a origem da África, era difícil de se conseguir pegar esses cauris por causa da profundidade marítima ali. Então, quem conseguia um cauri tinha que ser um grande mergulhador, não era uma coisa fácil de se encontrar, e ela tinha uma validade de duração, não era perecível, tinha vários formatos, pesos, então isso foi uma das principais questões do cauri ser utilizado. Aí tem uma curiosidade, porque os africanos trouxeram o cauri para o Brasil, mas existia uma questão de que a África Ocidental, depois de invadida pelos europeus, eles descobriram que na África setentrional, onde era do outro lado, o cauri era mais fácil de se encontrar. Então, eles faziam? O europeu ia, coletava no lugar mais fácil, voltava para a área onde era mais difícil, e aí ele tinha o juro dele, ele tinha aí uma vantagem financeira sobre o cauri. Ouro, prata e cobre. Bem, entre os metais, e percebido que o cauri não era mais algo interessante, existia a raridade e a beleza do ouro, da prata e do cobre. Eram metais maleáveis e tinham uma imunização à corrosão, ou seja, eles não estragavam facilmente com o tempo. Eles tinham, sim, um valor econômico, porque ele era um bem desejável. As pessoas queriam o ouro, queriam a prata e queriam o cobre, por motivos específicos, obviamente. Os costumes antigos do ouro, eles tinham duas estruturas, tanto a religiosa quanto a prática. O ouro, por exemplo, em várias culturas, ele simboliza o sol, a prata, a lua, as referências dele, e o cobre significava Marte, o rei da guerra, pelo seu formato vermelho, e inclusive por ser parte da liga que formava o bronze, que era utilizado para criar né? Existem costumes que são, por exemplo, a necessidade de se colocar pelo menos 2 moedas nos olhos de quem falecia, para que ele tivesse uma forma de pagar a travessia para o novo mundo. Algumas culturas, por exemplo, a cigana,
As pessoas corrigem, inclusive, isso, garantindo que ele tenha ouro para fazer a passagem, cobrindo seus dentes de ouro. Não é para o sentido de guardar o valor, mas sim para ser alguém que consiga, a qualquer momento, caso perca a sua vida e na sua instabilidade nômade, ter direito a passar. Bem, sabendo-se o conceito desses três metais eram possíveis, começou a surgir a necessidade de dar uma definição de tamanho e formato para isso, porque era a única coisa que faltava. Ele tinha, na época, o que era chamado de valor intrínseco, ou seja, aquilo que vale o metal. Por exemplo, aí na imagem nós estamos vendo um dobrão. Este dobrão, ele tem, além de tudo, é feito de ouro. Ele significa que ele tem 27 gramas de ouro. Né? Numa unidade de 24 carats, seria equivalente hoje a R$10.300. Essas moedinhas. Já o valor extrínseco, que é o que é mais conhecido hoje em dia, ele é validado pelo símbolo colocado em frente. Vocês perceberam a maior diferença? No intrínseco, ele é ouro, tem uma validade dinâmica e não existe um número ali. Já o valor extrínseco, você tem sim o valor, é R$1. Porém, o material que está sendo feito ali são duas ligas metálicas, latão e aço. Elas não têm o valor. Se eu caso derreter as duas ali, qual que você gostaria de receber? Resposta fácil, né? Então, vamos de frente. O papel moeda. Bem, em determinado momento, surgiu um conceito. E isso foi bem antigo. Alguns governantes, e aí, através do poder, eles pensaram, bem, ao invés de eu ficar dando o meu ouro, lembra que aquela moeda, o dobrão, ele tinha o símbolo da coroa. Dizia-se que o rei era dono daquilo. Então foi criado o papel moeda, que era basicamente o mesmo conceito. Eu tenho isso, é meu, eu estou emitindo, mas eu vou guardar este ouro comigo, essa prata e esse cobre, e vou emitir um papel, um recibo ou uma cédula que eu garanto que vale exatamente aquela mesma quantia guardada. Daí surgiram essas duas variações, o que é a cédula e quais são os recibos que eram guardados por ourives ou por outras pessoas que davam a garantia com aquele papel de dar de volta o valor em metais. Isso depois gerou a possibilidade da troca entre pessoas, e aí surgiu o cheque. No japonês, cheque se diz kogite, que basicamente, na sua tradução essencial, é papel de confiança. Quando os portugueses chegaram para explicar o que era um cheque para os japoneses, a única forma de tratar foi essa, uma palavra essencial que dizia que eu confio que a pessoa A irá emitir esse valor para a pessoa B. Chegamos, então, na evolução disso tudo e foram necessários criar outros meios de pagamento. Vivemos no século XXI dentro do meio eletrônico. Então, a primeira variação dessa situação foi o cartão. Tem uma história muito interessante sobre o cartão. O primeiro cartão de crédito foi criado por uma pessoa. Ela estava num restaurante, tinha esquecido sua carteira, não estava com seu cheque, tem dinheiro, tinha comido já e tinha que pagar algo. Ele era uma pessoa notória, conhecida, pegou um cartão de visita dele, virou no verso e escreveu: isto vale tantos reais, ou na época, com certeza, tantos dólares. Enfim, e aí surgiu o Diners Club, foi o primeiro cartão de crédito do mundo, utilizado em um jantar. A evolução disso se tornou os smart créditos, que é onde você consegue armazenar valores, não mais numa transação eletrônica, mas em dispositivo eletrônico. Por exemplo, nos celulares. E a evolução mais notória disso, atualmente muito falada, a criptomoeda. A grande diferença entre esses é que a criptomoeda ela não foi criada por um governo e nem foi criada por uma estrutura bancária prévia. Ela foi uma criação de todos os conceitos de algo que seja mensurável, escasso e dessa forma possível de ser trocado entre duas pessoas. A grande sacada foi que essa troca acontece independente de qualquer governo. Bem, o mercado de capitais, assim como aquele mercado que a gente falou lá no comecinho da história, é exatamente a mesma coisa. É um local onde nós podemos trocar.
É um lugar onde todos os valores são distribuídos. É um lugar onde valores mobiliários. O que é isso? Imóvel é aquilo que você tem parado. Por exemplo, um terreno, uma casa. Isso é muito fácil de conceituar. E algo que faz parte do mobiliário significa que pode ser movido. Lembra? O dinheiro tem que ir de um lugar para o outro. E aí o conceito de valor mobiliário. Ele tem que ter, dentro do mercado de capitais, a liquidez. A liquidez nada mais é do quão rápido você consegue transformar aquilo em um outro bem. Ou seja, está lá eletrônico e você tem que conseguir trocar aquilo por um dinheiro ou por uma mercadoria ou um serviço. Capitalização. E tem que ser possível que aquilo que você está colocando dentro desse meio eletrônico ou dentro dessa confiança do mercado de capitais seja possível criar mais disso automaticamente. Ou seja, se eu entro com algo num valor, eu consigo multiplicar e aumentar esse valor. Existem títulos que são emitidos quando você está dentro do mercado de capitais. E por ser um valor mobiliário, o nome desse título é título mobiliário. Tangibilizar. Basicamente, você tem que conseguir fazer com que a representação daquilo que você está utilizando no mercado de capitais seja tangível, seja viável, seja palpável no mundo real. Por exemplo, nas commodities, você consegue entender que quando você está negociando ouro, você está vendo ouro. Quando você está negociando petróleo, você sabe o que é petróleo. E quando você negocia uma ação, você sabe que aquilo faz parte de uma empresa a qual você está negociando. Debentures. Esta é uma palavra muito legal. Ela foi criada e tem uma história sobre ela. O Lord inglês, que era juiz de mercado, ou seja, um dos primeiros reguladores, ele chegou à conclusão de que debenture significa eu não sei, literalmente. E isso se tornou um pouquinho que uma piada, porque ele, na verdade, significa todo e qualquer outro negócio que você tenha, que exista um débito, ou seja, que eu esteja devendo para uma outra pessoa ou que essa pessoa esteja devendo algo para mim. Mas os termos se variaram tanto que o próprio legislador declarou, e existe isso na história, dizendo: debenture significa eu não sei. E os bônus eram exatamente o inverso do debenture e era muito mais palpável. Que significa o seguinte: quando eu consigo tangibilizar e capitalizar, multiplicar esse meu valor mobiliário, eu consigo dar às pessoas que confiaram em mim dentro do mercado de capitais um bônus, um valor a mais. A circulação do capital. A circulação do capital, ela está intrínseca em relação a tudo aquilo que é movimentado. Por isso temos. Podem ser movimentados direitos e recibos, ou seja, eu tenho o direito a alguma coisa dentro daquela empresa e para isso eu tenho um recibo de que esse direito é meu. Um dos principais e mais conhecidos são as ações, onde você compra as ações de uma empresa, tendo a garantia de que parte do lucro dessa empresa será dado para você, porque você está confiando nessa empresa e levando a ela capital. Os derivativos autorizados nada mais são do que tudo aquilo que vai ser diferente para ser captado dentro do mercado e é autorizado por um órgão governamental a ser feito. Ou seja, não é a festa de qualquer um queira simplesmente gerar algo e fazer no mercado. Não. Existe uma autorização prévia daquilo que vai ser derivado, ou seja, daquilo que vai ser negociado. O maior foco da circulação de capital é canalizar poupanças. Ou seja, não é o conceito da poupança que nós conhecemos no dia a dia como um produto, não. É canalizar aquela forma que você está guardando o seu dinheiro. Lembra que você tem que acumular? Então, aquilo que você acumulou, ao invés de ficar num lugar em que você está simplesmente numa caixinha, você joga para o mercado, canaliza para o mercado, para que aquilo tenha uma movimentação e possa gerar lucros, não só para você, mas como também todos os envolvidos dentro dessa circulação.
O mercado financeiro, então, nada mais é do que aquilo que está controlando, viabilizando e sendo ponto A, ponto B, ponto C e toda essa circulação. É isso. É uma materialização daquele mercado que era, por exemplo, onde a pessoa lá atrás, no início dos tempos, ia com sua cenoura, com seu gado, com seu pedaço de sal. Hoje ele vai dentro de um mercado eletrônico de informações que são trocados de dinheiro. A CVM, como eu disse, é o órgão que autoriza essas operações. É um órgão do governo que faz toda a certificação do que está sendo feito por todas as outras empresas. E a B3 é a empresa que tem os computadores, os links, as conexões, que permitem que as pessoas conectem a ela, nos sistemas dela, através de outras operadoras, ou seja, um banco ou uma instituição financeira que se conecte a ela. E a B3 tem a responsabilidade de mandar informações para a CVM sobre aquilo que está sendo transacionado dentro do mercado financeiro, logo, o que está sendo circulado de capital. Uma das coisas que são mais comuns e existem também, além das ações, é o mercado de crédito, o de câmbio e o monetário. A estrutura de câmbio e monetária, ela simplesmente é uma geração entre a troca de dinheiro. Digamos que eu quero trocar meus dólares por euros, ou meus euros por ienes, e assim por diante. A grande circulação disso é ter a vantagem, saber quando um vai valer mais que o outro e assim fazer essa troca. E o mercado de crédito, basicamente, é quando uma pessoa acredita que pode fazer algo e necessita de um crédito, de algum valor. E isso é vendido ela hoje e que ela garante que no futuro poderá trazer a mais. E aí são feitas trocas a futuro sobre isso. E são feitas as cartas de crédito e as operações de crédito. Com isso, vamos escutar mais uma música e tentar assimilar um pouquinho no ritmo do Rapa. É isso aí. A fé na vitória tem que ser inabalável. Fernando. Assim, uma história muito interessante essa do dinheiro, né? Dinheiro é exatamente isso, é uma questão de mudar o conceito. As pessoas, às vezes, ela tem aquela, meu dinheiro, e aquele apego naquele pedaço de papel, que na verdade não é um conceito mental. E para a gente explicar, né? Porque nossa comunidade negra é muito impactada com o recurso econômico, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória que te levou de estudante de escola pública até operador de mercado de capitais. Eu acho que é importante, porque dentre uma das coisas que a gente propõe aqui na Escola Preta é que podemos sim, né, evoluir, podemos sim conquistar. Então, a partir de agora, fique à vontade e aqueles que quiserem perguntar, fiquem também à vontade para falar, para questionar aqui no nosso chatzinho do Facebook. Bom, eu vou tentar ser rápido, igual aquela metralhadora que você está acostumado já, né? O mercado financeiro gera isso na gente, essa velocidade. A gente não combinou, e vocês, a gente tentou várias vezes procurando músicas e tal, e você escolheu 2 músicas específicas. Acho que você conhece muito da minha vida, então talvez você tenha mexido um pouquinho nisso daí. A primeira, porque o símbolo daquilo. Bom, meu avô, ele era o arrimo da nossa família, era o cara principal. E ele veio a falecer assassinado em 1981 e foi meu primeiro contato com a Baixada Santista, porque foi na Baixada Santista, eu tinha só 11 anos. E aquilo foi uma virada na nossa família, né? Eu não vinha já de uma origem nobre, minha mãe é cigana, meu pai negro, e a perda dele naquele momento foi terrível. Mas a gente sempre teve esse momento de fé, de achar que o cara tá ali por cima e tá mostrando, né? E eu vivenciei, assim, 50 CEPs. Por meu pai ter que viajar e trabalhar, construção civil, obra, etc., corre para cá, corre para lá, do Rio Grande do Sul, lá da Pontinha até Fortaleza, eu acho que eu andei tudo, desde criancinha.
E sempre teve que ser na escola pública, não tinha essa de escola particular, era impossível, sonho, devaneio. E várias vezes em diferentes escolas. Só que ainda teve um problema maior. Minha mãe, ela no conceito de, poxa, essa criança não vai ter um tempo de escola correto, então eu vou ter que dar um jeito de educar ele. Então o que ela fazia? Todo o dinheirinho que sobrava, ela comprava livros, jogava livro na minha mão. E o que aconteceu? Eu acabei sendo alfabetizado muito antes. Quando chegava o livro de história, eu já estava lendo a história de fora e a matéria era história de dentro. Então eu fui meio que uma loucura, uma mistura de conceitos regionais do Brasil e uma loucura de informação. E o mercado financeiro, ele surgiu depois do mercado de tecnologia, porque eu tive que encontrar qual o caminho que eu vou encontrar para poder pular o mais rápido possível. Existe um cálculo no Brasil de que são necessárias 9 gerações para sair da extrema pobreza para uma situação de estabilidade de riqueza. 9 gerações. E eu tive a consciência disso com 12 anos de idade. Extremamente precoce, eu acho. Mas tive que entender isso existia. E aí surgiu a velocidade, ir para frente. Quando eu tinha 14 anos, a primeira coisa que eu consegui encontrar para trabalhar, porque minha mãe me deu um dicionário Collins Jam, é um dicionário famoso, verdinho, pequenininho de inglês, e eu tive que aprender inglês. Eu aprendi por conta e risco, ali folheando, lendo, e isso me levou depois a ver tecnologia. E aí surgiu a Prológica, o mercado, aquela coisa toda. Eu era menor de idade, então o que a galera fazia? Pô, se ele for preso, ele sai fora, não tem problema, de dar um jeito, né? Brasil. Então eu era daquele moleque louco que atravessava a fronteira para poder pegar. Minha mãe nem sabia disso, nem sonhava. Meu Deus do céu. Vamos atravessar lá, pega um computador, põe debaixo da sacola, comprava o computador no Paraguai, porque no Brasil não tinha como comprar, atravessava, revendia as peças, revendia os computadores, o que a gente conseguia trazer, entendeu? Porque nem sempre dava para trazer o computador inteiro. Ainda bem que já prescreveu o crime. Ah, amigo, aqui eu apelo pela quinta emenda. Mas a verdade é, você precisou se educar, você precisou do apoio da escola pública para poder chegar onde você chegou, né? Nossa, eu tenho uma professora de matemática que ela é minha amiga até hoje. Eles percebiam que alguém tinha que sobreviver, né? Daquele time de futebol lá do passado de 22 molequinhos, tem 2 vivos, entendeu? Eu e mais um. Então, é fé, continuar em frente, né? E livros, né? E estudar, né? Livro, a arma é livro. Por mais loucura que você... E eu não sirvo de exemplo pleno, não, tá? Aos 12 anos de idade, eu era sócio num 32. Isso não é exemplo. O que me levou à melhor situação é o quê? Ser sócio numa enciclopédia Barça. Muita gente nem sabe o que é isso hoje, porque essa tecnologia, na verdade, ele nos proporciona alguns tipos de educação que há muito tempo a gente não tinha, né? A gente não teve sonho. É sonho. Pegar livros velhos de Almanac Abril e aprender. Olha o que o professor Jorge está falando. Seria interessante a introdução de educação financeira na escola básica. Né? Totalmente. Matéria de quarta série, frações, já começa por ali. Você entender como fazer cálculos de fração, particionar, porque todo o mercado financeiro, quando você pega uma ação, você está trabalhando com frações. Quando você fala de lucro, você está falando de frações. É possível, sim, com matéria de quarta série, né? Aquela pegar pesado naquilo que vai ser utilizado. Né? Eu não estou dizendo que não deva saber o cálculo de Bhaskara, B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A e a raiz disso tudo menos AB. Eu não usei isso, cara. Mas você está falando das frações, das porcentagens, né? Exato. É muito mais difícil. Eu te falei de uma equação muito mais complexa, que é forçada na mente das crianças, e uma outra muito mais simples, e que essa simplicidade vai te trazer realmente a grana. E assim, a importância da matemática nessa história, né? Porque, assim, é importante que haja uma interação, um intercalar entre matérias. A gente, por exemplo... História, por exemplo,
Se você tem que saber o que aconteceu para não repetir o mesmo erro, ou pelo menos achar uma outra forma viável de fazer acontecer. A gente tem no Brasil uma repetição de histórias exatamente que não as conheces e uma solução de continuidade daquilo que está bom, né? A gente tem uma série de propostas aí que são tidas como mirabolantes, e lembrando que estava conversando com o professor hoje, que a nossa inspiração é uma história que aconteceu em Santos nos anos 90. Tivemos aqui o Tatu e o Duzina como representantes, e já falei do Maurão também, que foi a Rádio Rap Móvel, e foi um movimento que levou para a escola essa história de musicalizar, de raciocinar a partir da música, e por isso a gente privilegia bastante a música nas nossas apresentações. Sim, aquilo que era vivenciado era falado no movimento hip-hop, entendeu? Eu tive a felicidade de ver aquilo acontecendo. Eu não pude participar plenamente porque é o seguinte, a minha responsabilidade era as 9 gerações, entendeu? Eu participei indiretamente, uma coisa que você sabe que eu sempre, por ter apanhado muito antes dos meus 10 anos de idade, com essa cabecinha, cada vez chegando num bairro diferente, numa cidade diferente, você tinha que sobreviver. Então, sempre estive muito envolvido com arte marcial. E aí, quando surgiu o movimento hip-hop, eu fiz parte daquilo que é chamado de contenção. Os caras chamavam você para fazer literalmente a segurança do bairro, entendeu? Era isso. Mas é importante você dizer isso também, porque outra coisa que mencionou aqui sobre educação financeira é a educação em artes marciais, que não tem nada a ver com briga, né? Na verdade, nada a ver com briga. Nada. Ensina disciplina, paciência, determina grupo, fala de equipe, né? Que além é algo que se tem de uma maneira perdida. E aí nós temos uma grande arte marcial mundial, nacional, que é a capoeira. Sim, que maravilhosa. Que a gente não vê no cotidiano. Pastinha, onde ele quer que tiver, representa e representará sem ser lembrado. Mestre Pastinha. Esse é o a Vera está lembrando aqui de alinhar a prática com o cotidiano, mas o cotidiano da comunidade escolar, né? Que o dia a dia da comunidade escolar seja positivado. Por exemplo, fazer a brincadeira de como que acontece o dinheiro, a troca, entendeu? Explicar que isso é um fator mental, grande jogada. Por exemplo, o Brasil está passando agora no momento da emissão dessa nota de 200, né? Tem acompanhado e tudo mais. E uma das colocações do governo, vamos dizer assim, né, do Banco Central, é que surge o empoderamento desse dinheiro, traz tranquilidade para as pessoas, de estar guardando esse dinheiro. Mas se você percebeu agora, pelo que eu contei, né, nessa história toda, o que ele está guardando ali não vale nada. Essa mesma confiança é uma coisa psicológica. Ele deveria, então, se ele quer realmente guardar e trazer esse motivo, né, da notinha de 200, é o mais rápido possível acumular isso e converter no metal, né? Você consegue comprar a menor barrinha no Brasil, eu acredito no valor de R$10.300, R$10.400. Mas você fala que não tem R$10.400, né? Essa disparidade de compra. Eu não posso deixar de passar a oportunidade de falar de que o escravo já foi moeda também, o escravizado já foi moeda no Brasil, né? Capitais, eu tenho uma, né? Era isso, cara, era a cabeça, literalmente. O ser humano, assim, tinha toda essa artimanha do Cauri. O europeu, ele descia, ele sabia que o Cauri ali, ele valia bastante. O que ele fazia? Ele descia mais, pegava ali na parte mais, dragava com redes, né? A Cauri, subia novamente com o Cauri e utilizava aquilo como moeda, cara. E literalmente, porque primeiro ele matava, dominava, corrompia. Depois ele veio na negociação e ele percebeu que o Cauri era uma moeda aceitada, né? Então ele fazia essa jogada, ele descia, pegava algo que era da própria África, a mãe África tá ali doando, dando da natureza, subia, pegava. Então, saber é importante. Bom, a gente está chegando no final, foi muito expresso, foi speed hoje, né? Até por conta do que é o próprio mercado. A gente vai ter outras oportunidades de falar novamente sobre economia. Mais para fazer um pilar, né?
E a gente repete que nós estamos aqui para poder gerar reflexões. Um panorama geral de 50 minutos, de 1 hora, em que a gente propõe que os professores completem, usem, ou então critiquem, né? Aquilo que a gente está fazendo. É importante a crítica. Nós estamos, essa semana que entra, emitindo um documento em que vão ter acesso via YouTube todas as apresentações que a gente fez até agora, e existem mais algumas que nós vamos fazer. Vocês vão ter que ter paciência com a gente para essa troca, né? E a gente espera ser o mais generoso possível com vocês, para que a gente possa atentar o quanto é importante falar e educar sobre história, matemática, geografia, português, inglês, mas de uma maneira diferente, de uma maneira em que a gente está com a versão da comunidade negra. Os agradecimentos finais, Fernando, para a gente poder se despedir do pessoal. Eu espero que a informação que eu trouxe e toda essa conversa tenha trazido pelo menos uma mudancinha de paradigma de pensamento. Entender que nós temos, sim, que ser donos do dinheiro, não ao contrário, e que o dinheiro seja uma ferramenta para que nos traga mais liberdade, mais opções, mais igualdade e fé. É isso aí. O conhecimento é o poder que leva a isso, né? Sempre. Estudar é o caminho. A condição está. Muito obrigado aos professores que me formaram, que formaram o Fernando, que formam os alunos. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. É importante dizer, vocês são, com os alunos, os protagonistas dessa história. Por favor, já pensem em alguma coisa que vocês podem devolver para a gente, devolver para a educação sobre esses momentos que a gente está tendo, e a gente está aberto para todas as discussões. Quem quiser mandar alguma informação, quem quiser algum contato conosco, eu vou deixar aqui, Fernando, o nosso e-mail, que é o Escola Preta, estou escrevendo, hein, gente? 2020 @gmail, Escola Preta 2020 @gmail, né? .com. Deixa eu ver se aparece na tela aí para o pessoal gravar. E as perguntas com certeza serão bem-vindas e respondidas. Podem aprofundar o quanto quiserem, eu vou ter o prazer e o tempo de responder cada uma delas. Para todas as lives que tiver, se vocês quiserem mandar por e-mail também, fiquem à vontade. A gente está aqui para responder, a gente está aqui para servir vocês. Uma última informação que está chegando aqui, que a gente vai ver, a professora Vera Balbino dando obrigado para a gente que agradece, professora. A gente que agradece, na verdade. Né? Fernando, parabéns. Da Tuca, muito legal as suas colocações. E, na verdade, a gente se despede para, na segunda-feira, às 19 horas, a gente ter um novo contato com vocês, através de Escola Preta. Vamos construir o Wakanda, né? Vamos forever, vamos construir ela. Vamos construir o Wakanda. Um grande abraço para todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Abraço.